que o bonequinho tá fazendo aí. Vocês estão enxergando, né? Tá dando pra ver? Dá um joia aí. Ah, joia, é. Muito bem. Será Sobre tempo, né? o tempo? Será, gente, que a gente consegue segurar o tempo? Tem muitas frases sobre o tempo, né? Aí eu tava ouvindo alguns vídeos e falava, né, uma coisa que a pessoa atrapalhada, a pessoa que não é atrapalhada, a pessoa precavida, a pessoa inteligente, a pessoa não inteligente, a pessoa sábia, a pessoa empregada, a pessoa desempregada, a pessoa casada, solteira, com filhos, todos têm igual, as mesmas 24 horas. A pergunta é o que a gente faz, né, com essas 24 horas? Você é daqueles como eu que diz assim, nossa, né, o dia foi corrido, não conseguimos resolver tudo que tínhamos para resolver. Você sente que quando acaba o seu dia, ainda faltou, nossa, se eu tivesse mais uma hora no meu dia, eu conseguiria fazer mais coisas. Talvez dormir mais, né? Para aqueles que dormem pouco. Então, mas é uma coisa que a gente não consegue segurar. E mesmo que a gente pense, né, que o dia tem 24 horas e é um ciclo, mas se você pensar bem, na verdade a vida ela é linear, né? A nossa vida ela corre assim. Embora a gente tenha um ciclo, né, 24 horas, né, 7 dias na semana, o mês, o ano, mas se você pensar mesmo, a vida ela deixa de ser um ciclo e ela se torna linear, do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Então tem essa linha do tempo. A gente não sabe, a gente sabe quando começou, né? Eu fiz 43 anos, né, dia 19, então daqui, né, ó, uma linha. Então tem aqui, eu não sei quando vai terminar, né? Eu quero chegar aos 80, não sei se eu vou conseguir chegar. Mas a pergunta é, né, a gente não sabe, né, mas será que a gente está tomando conta desse tempo ou ele está correndo, né? Você tem planejamento para os seus próximos 5, 10 anos? Ou outra pergunta, você tem planejamento para o seu próximo mês, próximo ano? Então, esse é o nosso tema hoje, tá bom? É, várias palavras, né? Mas aqui que a gente vai trabalhar chama-se a redenção do tempo. A ideia de resgate, a ideia de pegar de volta, a ideia de domínio, a ideia de você controlar, você ter, você conseguir administrar o seu tempo. Então a ideia de redenção é a ideia de resgate, né? A gente não consegue parar o tempo, mas a gente consegue planejar o nosso tempo. E aí, existe uma frase que eu achei interessante que diz que a forma como os líderes usam o tempo determina a eficácia com que serão capazes de desenvolver o potencial que Deus colocou neles. Então essa frase vai resumir muitas das aulas que a gente já falou, né? A gente já falou sobre questão da eficácia do líder, a gente já falou sobre o potencial, o que Deus nos deu e tudo isso a gente já foi falado. Agora a questão de tudo isso que a gente viu, né? Essas outras aulas, esses outros encontros, como a gente pega tudo isso, planejamento, visão, a gente pega tratamento com pessoas, nossa liderança, nossa vida com Deus, tudo, nosso estudo da palavra, nosso tempo de oração, tudo que a gente já viu. E como a gente coloca isso nas nossas mesmas 24 horas. Até o pessoal aí que é do Amazonas, que está aí uma hora mais cedo que a gente, continua tendo as mesmas 24 horas que a gente, né? Só estão uma hora adiantado. Mas são as mesmas 24 horas. E a gente, como um bom líder, um bom servo do Senhor, nós precisamos sim aprender a administrar essas 24 horas. E a pergunta é se você consegue administrar essas 24 horas. Eu gosto muito desse texto aqui. Ele não estava na apostila, mas ele me veio à mente. Dá uma lida nesse texto aí e me diz o que você acha dele, o que ele tem a ver com o nosso dia, nossa semana e nossos meses. E quem quiser falar o que você destaca nesse texto, pode falar.
você quiser ler na sua versão, que pode ser diferente, fica à vontade, tá? Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Que é proveitoso. Boa noite, professor. A paz do Senhor. Eu estou indo direto ao colégio. Fernanda, não, acho que não tô conseguindo te ouvir, assim, tá bem longe a sua voz. Dá pra ouvir que você tá falando, mas tá bem longe. Eu não sei se você tá com fone, que você disse. Talvez o fone não tá Isso. pegando som. Tá, então, Johnny, você pode falar. Quem foi que falou? Eu acho que foi o... Não, não foi ele não. Quem foi que falou? Vi a voz de alguém aí. Bom, não sei quem falou. Alguém quer falar? O que quer dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Joia, Fernanda. Aproveitar o tempo com aquilo que é bom. Maravilha. Escreva aí embaixo, se você não quiser falar. Não puder ou não quiser falar, pode escrever. Que mais? O que esse texto aí nos traz de ensinamento? Que Paulo está falando para os irmãos para terem cuidado, né, a maneira que estão vivendo, de que forma estão vivendo, né? Então ele traz a palavra com sabedoria. Então viver com sabedoria, esse remindo o tempo é aproveitando, né, cada oportunidade, não desperdiçar o tempo, né? Não Mas aproveitar. desperdiçar, joia. Desperdício, não desperdiçar, joia. Que mais? Mais alguém notou alguma coisa interessante nesse texto? Rafa, ele fala também, né, sobre viver com sabedoria, não viver como insensatos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tudo isso ele fala, Paulo fala, né? Joia, uma palavra interessante aí, né? Viver com sabedoria. Temos que viver com sabedoria. Com aquilo que é aceitável diante de Deus, exatamente. Né? O que é bom diante dos olhos de Deus? Maravilha. Mais alguém? Algo que te salta os olhos nesse texto de Efésios 5, 15 a 16? Não? Então vamos lá. Aprendi que remir o tempo quer dizer aproveitar o tempo. Isso! Aproveitar, a Mari falou aqui, né? Aproveitar de maneira intencional e não desperdiçar. Exatamente, gente, né? Olha só, né? Efésios é um livro que ele fala bastante da vida cristã, né? Quem a gente era antes de estar com Cristo, né? Nós éramos mortos, quem é Cristo, quem nós éramos, quem nós nos transformamos. E ele começa ali a partir do capítulo 4 a falar dessa vida prática do cristão. E nesse meio fala várias coisas, né? Efésios é bem prático para a vida do crente, né? E agora ele fala assim, olha, vede como prudentemente, seja prudente, né? Não seja como o nécio, porque o nécio é aquele que não se preocupa. Então você tem aqui o prudente, você tem o nécio. A pergunta é qual desses dois a gente tem usado o nosso tempo? Como alguém que é prudente. Alguém que o prudente faz? O prudente é o seguinte, você está andando num caminho, você vê lá um perigo lá na frente, você vê, ou então você olha à frente, você vê que aqui tem uma ponte, aqui não tem uma ponte, aqui a ponte está quebrada, aqui a ponte está inteira. Por qual caminho que você vai? Você vê que aqui tem um cachorro, é algo perigoso, tem um buraco, você vai passar por aqui? Não, o prudente passa por aqui. O nécio, ele fala, eu vou por aqui, aqui parece ser o caminho mais fácil, ele vê que tem perigo, mas ele vai pelo caminho errado, ele vai usar o seu tempo errado, ou ele não vai se importar, ele deixa a vida me levar, né? E o prudente, o sábio, é aquele que vai sim, ele vai remir, ele vai resgatar, ele vai cuidar do seu tempo, né? Porque os dias são maus, os dias são curtos, os dias são cheios das ideias do inimigo, os dias têm coisas difíceis, tem lutas e tudo mais. Então o sábio ele vai se preocupar
com a forma que ele anda. Então nós cristãos, a gente precisa sim aprender a planejar. Eu sou alguém que vou falar com vocês hoje algo que eu tenho aprendido. É uma luta na minha vida a questão de planejamento. Eu às vezes planejo até demais, me preocupo. E às vezes eu sou aquele que se frustrou com alguns planejamentos. E às vezes falo, nossa, então não vou planejar mais, porque eu já planejei e deu errado. Não sei se já aconteceu isso com você. Que antes eu era bem detalhista, né? Com tudo, vai ser assim, assim, assado. Aí quando deu errado, já me desesperei. Ah, não quer saber, não vou planejar mais nada. Mas está errado, nós precisamos sim aprender a planejar. E até depois eu posso falar para vocês o livro de Tiago. Foi um livro que eu pude pregar ontem, que ele ensina isso, que a gente deve sim planejar, mas a gente não deve achar que a gente é dono de controlar todas as coisas. Então existe o limite, o 8 e o 80. Aquela pessoa que planeja com o mínimo detalhe e faz tudo para aquilo acontecer daquela forma. Então a pessoa quer ter o controle do tempo, mas tem que ser naquele exato momento. Tá saindo para ir para a igreja, por acaso o filho quer ir no banheiro, ou o filho... alguma coisa que mudou ali já se irrita, né? Então é isso, né? E tem o 8, que é aquele que não planeja nada. Deixa acontecer e aí as coisas ficam fora do controle. Então, queridos, hoje é nosso desafio como liderança, como crente, como servo do Senhor, é pensar se eu tenho sido mais em relação ao tempo, as minhas 24 horas do dia, eu tenho sido mais um sábio ou mais um nécio. E claramente a gente vai olhar para a vida de Jesus, tá bom? E eu quero muito que vocês que têm facilidade de administrar o tempo, vocês deem exemplo. Você também que passou por dificuldades, por não administrar bem o seu dia, sua semana, seu mês, você também pudesse dar exemplos, tá bom? Então hoje nós temos 4 alvos, bem simples e objetivos, que eu queria que eu e você, a gente pensasse nesses alvos e tentasse ver aonde a gente pode melhorar, tá bom? E o objetivo é que ao final do nosso tempo aqui a gente consiga concluir, a gente consiga alcançar, consiga concluir esses objetivos, tá bom? O primeiro objetivo é a importância da oração na redenção do tempo. Não podemos esquecer disso. Não é só colocar na agenda, mas é a importância de orar com aquele que tem o controle do tempo. Se existe alguém que tem o controle, não somos nós, é Deus. Deus deve ser o Senhor da nossa agenda, Deus tem que ser o Senhor do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, dos nossos planejamentos próximos e futuros. Segundo alvo nosso hoje é entender o valor da visão. A gente já falou sobre visão, né? Como a sua visão, aquilo que você almeja, onde você quer chegar com Cristo, quais são seus planos, o que Deus te chamou, né? Então, qual o valor da visão na redenção do tempo, no resgate do tempo, né? Terceiro alvo nosso hoje, o valor de viver de acordo com prioridades. Eu e você temos prioridades. Na sua agenda do seu dia existem lá, essas são as prioridades da minha vida, com a minha família, com o meu ministério. Se você não tiver prioridade, as pessoas vão conseguir prioridades para você. E por último, por fim, quarto aí, a importância do planejamento para resgatar o tempo. Se você não planeja, você vai planejar fracassar, né? Então essa que é a nossa ideia, tá bom? E aí, hoje nós vamos olhar para a vida de Cristo, né? Como Jesus, será que Jesus planejou o tempo dele? Ou será que Jesus falou, não, Jesus chegou e deixou as coisas acontecerem e aí ele foi fazendo as coisas à medida que iam aparecendo? Você lembra quanto tempo foi o ministério de Jesus? Quem aí saberia dizer quanto tempo durou o ministério de Jesus? Foi uma vida curta, a gente sabe, né? Foi 3 anos. 3 anos, né? E Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando começou o seu ministério. 30 anos de preparo, vou botar aqui entre aspas, né? Tem todo um processo. Mas 3 anos de ministério. Será que esses 3 curtos anos de ministério de Jesus, ele planejou o que ele iria fazer ou foi acontecendo? É para a pessoa de Jesus que nós vamos olhar hoje, né? Então a gente pode pensar que lá em João capítulo 21, 25, João vai dizer que Jesus fez muitas coisas em 3 anos.
Se a gente olhar para trás em 3 anos da nossa vida, será que se a gente colocasse no papel mesmo, a gente fez muitas coisas, principalmente para Deus? E eu queria, uma pergunta para vocês. O que será que nós podemos aprender com Jesus sobre como devemos usar o nosso tempo? O que vocês acham? Vindo na sua mente agora a vida de Jesus, o que a gente pode olhar para ele e pensar? Como podemos aprender com Jesus sobre como devemos usar o nosso tempo? Usar o nosso tempo. Será que vem na sua mente alguma coisa? Quem consegue lembrar alguma coisa da vida de Jesus? Eu acho que o tempo que ele tinha de oração secreta, porque a gente lê nos evangelhos, né? Acho que é Marcos, comecinho do evangelho de Marcos, fala lá no capítulo 1 que ele se retirava de madrugada para orar. Então, perfeito. Aí tem uma ação e um horário, né? Ele tinha um tempo e o que ele fazia. Maravilha. Mais alguém tem alguma coisa que a gente... Pode falar, Sabrina. Jesus tinha prioridade claras, né? Jesus nunca se deixou levar pelas demandas, né, das pessoas. Ele sabia, né, exatamente o que o Pai queria que ele fizesse, né? E também Jesus não vivia com pressa, mas também não desperdiçava o tempo, né? Ele aproveitava para orar, para ensinar o Evangelho. Perfeito, obrigado. Prioridades e não desperdiçava tempo. Maravilha. Kézia? Na morte de Lázaro também, né? Ele sabia o tempo exato que ele tinha que ir, né? Não foi nem antes nem depois, ele foi no momento certo. Perfeito, né? Jesus soube o tempo certo de agir, de por que ele foi 4 dias depois, né? Porque o objetivo era glorificar a Deus com a ressurreição de Lázaro. E essa é a próxima pergunta, né? Como que eu, Rafael, como você pode fazer para que você possa aproveitar melhor as oportunidades do seu dia, de forma que você glorifique a Deus? Jesus não foi na hora que chamaram, Jesus não foi um dia depois, mas ele vai 4 dias depois, e aí Lázaro falece, e aí ele sabia, porque ele aproveitou o tempo, usou o tempo, né? Então a pergunta para a gente pensar hoje é como você pode melhorar o uso do seu tempo, como eu posso melhorar o uso do meu tempo e das oportunidades que surgem. Então temos o tempo e as oportunidades, são 2 coisas diferentes, mas que andam juntas. Nós temos o tempo e as oportunidades, elas vão aparecendo durante esse tempo, né? E como que eu posso aproveitar essas oportunidades de cada dia de forma que eu agrade a Deus? Essa é a pergunta. Eu quero agradar no meu tempo, no meu dia a dia. Eu quero agradar a Deus ou quero agradar a mim mesmo? Né? Como eu uso o meu tempo? É uma pergunta a fazer. Tem gente que acha assim: o dízimo é do Senhor e o resto é meu. O domingo é do Senhor e o resto é meu. Mas não é isso, né, queridos? Tudo que nós temos, nosso tempo, nossa vida, nossos recursos são do Senhor. Então, 24 horas é do Senhor, nosso salário, nosso sustento todo é do Senhor. E a gente precisa aprender que nós vamos prestar conta para Ele, né? E aí Jesus, ele vai nos ensinar. Não sei se mais alguém quiser falar aí sobre Jesus, mas ele foi alguém com certeza que sabia aproveitar bem o tempo. Em 3 anos, um período curto de tempo, você vê grandes líderes aí, né? Passaram anos, né? E o potencial do que Jesus conseguiu fazer em apenas 3 anos. Vamos ler juntos o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 44. E à medida que a gente vai lendo, se você quiser anotando do lado aí no seu papel, já anote aí no decorrer da gente ler coisas específicas sobre o uso do tempo. Tá? O que você achou interessante nessa leitura que mostram o bom uso ou talvez o mau uso, não sei se tem, sobre o uso do tempo, tá bom?
Alguém poderia ler para nós, por favor, me ajudar aí na voz? Lucas 4, 31 ao 44. Posso ler? Por favor. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muito se maravilhava da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena os espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares, da circunvizinhanças. Já? Continua? Pode continuar, até o 44. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes modestias los trazia, e ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus? Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Joia, maravilha. Vamos lá. Seu áudio, Rafa. Obrigado. Joia, maravilha, obrigado. Vamos lá. E aí? O que você conseguiu observar da vida de Jesus nesse trecho? O que Jesus realizou? O que ele fez com o tempo? Alguém conseguiu anotar alguma coisa, observar alguma coisa? Num dia, olha quantas coisas ele fez, né? Ele expulsou demônio, ele curou, ele ensinou, tudo isso num sábado, né? Então, a forma que ele aproveitou o tempo. Ô, Rafa, mais uma coisinha que eu queria falar, não exatamente desse versículo, do outro, quando você perguntou sobre Jesus, quando ele fala assim, é chegada a hora, quando ele está orando, né? Ele mostra que ele confiou no processo, no propósito para aquilo que ele veio, né? E tinha um exato momento para cada coisa, né? E aquela era a hora que ele ia glorificar o Pai, né? Naquele momento que ele estava orando. Então, cada coisa da vida dele teve um tempo, mas de um propósito que já estava determinado. E ele confiou, respeitou, teve a fé desse tempo, né? Nesse propósito também que Deus tinha feito junto com ele, claro, né? Joia, exatamente. O horário, ele conseguiu separar bem, né? Cada período era para uma coisa específica, né? Maravilha. Muito bem, mais alguém nesse texto de Lucas conseguiu anotar alguma coisa? Rafael, a gente lendo a Bíblia, não fala assim que Jesus tirava tempo para estudar o que ele ia falar, né? Mas a gente, quando assiste o The Chosen,
lá ele mostra, assim, não estou dizendo que Jesus fazia assim, mas Jesus, ele se colocava num lugar e aí ele ia estudar aquilo que ele ia falar, né? Até então, para ele, diz que ele falava com autoridade. Então, ele não ia, assim, de qualquer jeito. Assim como o pregador, ele se prepara, Jesus também, eu acredito que ele se preparava, né? Joia. O The Chosen, eu vi na The Chosen, né? Eles estudando, né? Ensaiando antes. Eu não sei se era. Eu creio que não era daquele jeito, né? Que pedia para Mateus, né? Aquilo ali. Mas você vai ver que até os 12 anos Jesus já tinha o domínio ali do Antigo Testamento, né? Da Torá, né? O tempo que Jesus preparava, sim. Para a gente serve muito porque a gente não tem o conhecimento que Jesus tinha, né? Mas nós precisamos sim se preparar. Precisamos sim, tá certo, a gente precisa. A gente tem um tempo de preparo, né? Se você vai dar uma aula, você vai ministrar para alguém, seja para adolescente, seja na rua, um evangelismo, nós precisamos sim se preparar tanto, vamos dizer, teologicamente, né? Estudando aquilo que nós vamos falar para a gente não falar aquilo que é errado, né? Aquilo que a palavra de Deus não está dizendo. Como também se preparar espiritualmente, né? Às vezes, geralmente, as pessoas falam de uma das duas formas, né? Tem gente que se prepara, ora tal, mas não estuda, não prepara o material. E tem gente que estuda, né? E acaba esquecendo de orar. Então, as duas coisas são importantes. Muito bem pensado. Mas sim, Jesus tinha seu preparo, claro, né? Até o preparo com os discípulos. Sim, os discípulos, eles foram preparados, né? Se a gente olhar para a vida deles, eles tinham tempo de aula com, vamos botar aqui entre aspas, né? Mas aula com Jesus, uma aula mais informal, né? Não numa sala de aula. E depois eles foram enviados, né? Os 72, depois. E assim, mas muito bem pensado, Kézia. Mais alguém conseguiu anotar alguma coisa desses versículos? Bom, Rafa, aqui eu anotei, né, que o Senhor Jesus, ele ensinava no sábado, né? Ele também visitava também as pessoas, né? Curava também, né? Saía visitar. Jejuar também, porque para você expulsar os espíritos imundos, tinha que ter uma preparação, jejum e oração, né? Então, disse aqui que o povo procurava ele e trazia os enfermos, né? Então, foi assim que eu anotei, né? E a palavra dele, que era autoridade mesmo, né? Que ele, como ele diz aqui, que ele ia para o deserto orar, né? Falar com o Pai, para ele poder fazer o ministério dele ali, levando a palavra, né, para as pessoas, para poder curar. Joia, tá certo, é isso mesmo. Então, Jesus foi um exemplo para nós de alguém que sabia aproveitar bem o tempo, de preparo, de realização, o tempo que ficava, né? Algumas coisas que eu observei aqui, para começar, Jesus, ele tá no versículo 16, ele sai de Nazaré e vai até Cafarnaum. E ali são cerca de 35 a 40 quilômetros. Então, antes de começar tudo isso aí, ele já tinha andado 40 quilômetros, irmãos, né? E 40 quilômetros aí não era com carro nem bicicleta, né? Era a pé. Então, se você andar aí, vamos dizer que demorou umas 10 horas andando, mais ou menos, né? Provavelmente andou um dia antes aí, né? E você vê que ele anda, né? Realmente, Jesus tem o tempo dele, né? Ele tá mesmo, esse é um dia corrido, né? Aquele dia ele tirou para servir, tá ensinando, né? Daqui a pouco ele tá expulsando, daqui a pouco ele tá indo para casa de Pedro, lá ele cura a sogra de Pedro, aí no outro dia cedo, né? Ele já tá levantando cedo para ter o seu tempo ali com Deus Pai, né? O tempo de oração, vai num lugar longe, num lugar que ele possa ter essa conexão, né? Esse silêncio. Depois ele já tá, as pessoas estão atrás dele. E aí, o interessante, olha aí no versículo 42, é que Jesus, as multidões foram procurar ele. Hoje isso aqui é o auge do coach ou auge do youtuber, né? Que as multidões venham me procurar. Que as multidões assinem
façam parte, né? Esqueci o nome da palavra, mas que me sigam, né? Sejam meus seguidores lá. Clica aí, dê um joinha, né? E me siga. E as multidões estavam procurando ele, insistiram: Jesus, fica com a gente aqui em Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, né? Só um detalhe, ele vai para a casa de Pedro, onde ele curou a mãe de Pedro, né? A sogra de Pedro, desculpa. E as multidões começam a chegar em volta ali. Hoje em dia, as pessoas têm quase certeza onde é a casa de Pedro, porque naquela região de Cafarnaum existe uma casa, igual várias casas, né? Eles fizeram uma escavação e em volta daquela casa tinha como se fosse... Eu desmutei aqui para falar agora. Tinha uma... em volta da casa tinha como se fosse uma... não é alpendre. Bom, construíram um espaço a mais do que não era normal naquela época. Não era normal você ter a casa como se você fizesse um puxadão em volta, sabe? Todo em volta de uma casa tem um puxadão. E pela época que foram, só uma casa que recebia muita gente. Então, para imaginar, as pessoas vinham também nesses 30, 40 quilômetros de distância. E as pessoas chegavam ali cansadas e dormiam ali para serem curadas, né? Então, Jesus recebia muita gente, né? E aí, agora, ele no outro dia cedo, ele já sai para ter o tempo com o pai. Assim, desculpa, no versículo 43. E as pessoas estão lá, né? Olha, Jesus, dê um like, sou seu seguidor, fica com a gente. O ministério estava bombando. Essa é uma oportunidade, para muitos seria oportunidade, né? Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo 43. Mas ele disse: é necessário. Então Jesus sabia o que era necessário, o que realmente era o que ele deveria fazer. Que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Foi para isso que ele veio. Em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado, ou para isso ele foi chamado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Ou seja, aí ele vai deixar Nazaré, que fica lá para o norte, né? Fica ali naquela região do Mar da Galileia. Ele vai descer mais de 40 quilômetros. Agora ele vai descer, acho que uns 200 quilômetros quase, 100, eu esqueci agora. Mas ele vai descer todo o trajeto de volta para a Judéia, aquela região da Judéia onde fica Jerusalém. Então, Jesus ele não ficou preso, né, no status dele. Então, Jesus sabia dizer não, né? Ele não é esse momento agora, né? Não é esse momento de ficar aqui em Nazaré, em Cafarnaum. Então, queridos, eu queria correr com vocês hoje, né? Eu digo assim, pincelar, né? 4 princípios de resgate do tempo. Que você pudesse olhar e talvez pensar, não, eu estou fazendo isso, não estou, eu devo fazer isso. Mas 4 princípios que nos ensinam a ter o domínio. Não é domínio é muito forte porque a gente não tem o domínio. Mas é remir o tempo, aproveitar o nosso tempo, tá bom? O primeiro princípio, a gente vai achar, é a redenção do tempo, começa como oração. Como o Magno falou, Jesus tirava, sim, o tempo para orar. Jesus ele vai sair ali cedo, né, nesse texto que a gente leu, você pode deixar aberto aí. Ele sai logo cedo pela manhã para orar num lugar solitário. Então Jesus vai, ou seja, ele deixa, ele tem essa noção de deixar a fazer, essa tarefa eu vou parar de fazer. Esse tempo não é o tempo de descanso, esse tempo não é o tempo de conversar, esse tempo não é o tempo de ensinar meus discípulos, é o tempo de eu sair desse meio. Ele vai para um lugar que é deserto, então ele vai para um lugar silencioso. Então ele está aproveitando o tempo dele agora, esse momento, e ele vai orar. Então a gente precisa aprender a ter esse hábito também no nosso tempo, esse tempo que a gente chama de devocional, o tempo precioso aos pés do Senhor, o tempo de buscar, não é um tempo perdido. O tempo de oração nunca vai ser um tempo perdido. E, por exemplo, né, a gente vai ver lá no Salmo 92. Vamos abrir lá em Salmo 92. Salmo 90, capítulo 90, versículo 2. Acho que é um versículo que você já conhece, mas ele vai dizer. Não é 92 não, eu errei aqui. Salmos 92, 10.
Errei alguma coisa. Ah, desculpa, é 12. Salmo 90, 12, tá bom? Tá errado aí nessa. Salmo 90, 12. Vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse salmo é uma oração, né? É o salmista falando: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Senhor, me ajuda a perceber, a ter noção que os meus dias são curtos. Me ensina a saber que os meus dias são delimitados, que a minha vida é passageira, é breve, para que eu possa alcançar a sabedoria, né? Eu posso ter um coração sábio, um coração com sabedoria. Então, irmãos, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Me ajuda a perceber que a brevidade, perceber, aproveitar cada dia, né? Faça essa oração todas as manhãs, né? A gente precisa orar, irmãos, para saber como o nosso tempo é precioso e valioso. Que os nossos dias estão contados e a gente precisa saber valorizar isso. Então, imagina que você está numa ilha deserta e você vai ficar 10 dias naquela ilha deserta. E aí você tem 2 litros d'água para beber. 2 litros d'água é tudo que você tem. Como é que você usaria aqueles 2 litros d'água? Você tomaria banho com aquela água? Você tomaria os 2 litros d'água no mesmo dia? Como é que você faria? 2 litros d'água. Você não iria distribuir bem esses dias? Você fala, me ajuda, eu vou fazer o seguinte. 10 dias eu vou ficar aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar 200 ml por dia. Vou me acalmar e vou usar com sabedoria. E é exatamente isso, irmãos, né? A gente precisa orar para o Senhor para a gente administrar bem o tempo que Ele nos dá, né? Então, consideramos, a gente não sabe quantos dias a gente resta ainda nessa vida. E a gente precisa, Senhor, me dá sabedoria para cumprir a carreira que você me deu, né? Paulo vai falar isso, né? Senhor, cumprir a carreira, cumprir o propósito do Senhor. Deus tem um propósito para nós. E a questão é, Senhor, como eu posso aproveitar os meus dias? Então, precisamos orar sim, irmãos, para isso, para usar os nossos dias com sabedoria. A outra questão, em relação que a redenção do tempo começa com a oração, é que a oração ela nos fornece as prioridades de Deus para cada dia. Imagina que você trabalha numa empresa e aí você é um funcionário. Aí você chega na empresa, tá, cheguei lá. Não tem uma descrição. Você sabe que tem que fazer A, B, C, D, mas você não tem muita noção. Então, o ideal, o bom funcionário, é aquele que vai ou no chefe ou no encarregado e fala assim: olha, encarregado, o que eu tenho para fazer hoje? Porque pode ser, né, que hoje o ideal não seja continuar fazendo o que eu estava fazendo ontem. Talvez hoje existe uma demanda, né? Vamos supor que eu trabalho numa fábrica de televisão. E aí eu já produzi muita tela de televisão. Só que tem muitas telas preparadas. E talvez eu possa chegar no meu patrão. Eu não chego no patrão e começo a fazer lá mais telas. De repente eu vejo que no final do dia eu tenho 5.000 telas preparadas, mas falta 5.000 fontes. Então não adiantou nada, né? Então isso serve para tudo, né? No ministério, né? O que o Senhor quer para mim hoje? Porque a gente pode investir tempo naquilo que não é a prioridade, não é a vontade, não é o querer de Deus. Por isso, irmãos, a gente tem que todos os dias, talvez à noite, né? Você fala, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim amanhã, né? Ou ao acordar de manhã, se você consegue ter o seu tempo devocional, chegar aos pés do nosso chefe, do nosso mestre e falar para ele: Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? Quais são as pessoas que eu vou encontrar hoje que eu tenho que trazer uma palavra de ânimo? Pode ser no meu trabalho, pode ser na minha escola, na minha faculdade, mas Senhor, que hoje eu administre bem o meu tempo. Então, que possamos começar o nosso dia com a oração e botando constantemente, né? Jesus ele estava assim preocupado. Jesus tinha muito o que fazer. Jesus tinha uma longa lista de coisas que ele precisava fazer. Mas para maximizar o uso do tempo, né? Ele chegava aos pés de Deus Pai, né? E tinha esse tempo. E nós que somos pecadores, não chegamos nem aos pés, nem dignos de desatar as sandálias de Jesus.
Nós precisamos muito mais fazer isso do que Jesus, né? Então, pulei aqui pro 2. A pergunta é: nós precisamos aprender a usar o nosso tempo, né? Precisamos aprender a usar o nosso tempo. Imagine aí que você acha, né, que Senhor, o que eu posso fazer em 1 minuto da minha vida, né? O que eu posso fazer nos minutos da minha vida, no meu dia inteiro, né? Como eu posso maximizar meu tempo? Às vezes você pensa, meu irmão, que 1 minuto ele é pouca coisa. Mas imagine a soma de 1 minuto. Você tem, né, no dia inteiro, né? Se você consegue aproveitar mais o seu tempo, os seus minutos, né? Se você pegar isso e multiplicar isso por dia, né? Eu tinha uma frase que ela acabou não aparecendo aqui. Deixa eu voltar aqui. Então imagine, meu irmão, que 1 minuto parece uma pouca coisa na sua vida. Mas imagine que parece só 60 segundos e passa rápido, né? Você mexer no celular, você não vê passando aí 5 minutos. Mas pense agora se você conseguisse pegar 30 minutos da sua vida que você tem gastado à toa e falar: Jesus, eu quero dar esses 30 minutos para você. Esse 30 minutos, você vai adicionar 182 horas no seu ano. Lembra que a gente pode pensar: Senhor, me dá mais 1 hora por dia? Se você guardar 30 minutos por dia, você vai ter 182 horas no seu ano. Ou seja, em 40 anos da sua vida, você vai ter 300 dias. Esse 30 minutos se transforma em 300 dias. E a pergunta é: Senhor, o que eu devo fazer com esses 30 minutos? Que às vezes a gente acha que não é nada, tá bom? Então, quando você acha que tem momentos que não dá pra... que você acha que tem momentos que não dá para ser utilizado, né? O que você poderia fazer com esses minutos que você não está utilizando bem? Então, meu querido, talvez quando você espera ali no ônibus, já pensou nisso? Senhor, me ajuda a aproveitar melhor aqueles 30 minutos que eu espero o ônibus. Já pensou isso? Senhor, me ajuda a aproveitar melhor aqueles 10 minutos na fila do banco. Não sei se você ainda pega a fila de banco, né? Senhor, me ajuda a pensar o que eu posso fazer naqueles minutos, né, que eu espero a minha esposa, espero meu marido, espero meu filho, né? Fico esperando no carro. Então, meus filhos, todo dia eu tenho que levar um filho 6h30. E para sair com ele, eu tenho que sair com os outros 2 que entram 7 horas da manhã. E a gente fica de 15 a 20 minutos esperando no estacionamento. E aí Deus me deu a ideia de ler um livro com eles. Nós estamos lendo Nárnia. Nós lemos metade do livro de Nárnia. Quem já viu o livro de Nárnia é um livro bem grosso, assim, né? Era um tempo que a gente ficava perdido. Às vezes tem dia que realmente fica mexendo no celular, fica tentando responder algumas coisas. Mas são 30 minutos, no meu caso é 15, 20 minutos, né? Então, queridos, o que eu quero dizer é assim: ore para o Senhor, me ajuda a aproveitar o tempo, porque os dias são maus, tá bom? Então comece, querido, ore para Deus te dar sabedoria para melhorar o tempo, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa questão da oração e tempo, levanta a mãozinha aí, que aí aí você fala, tá bom? Ponto número 2. Vamos lá. Achei o meu erro aqui, queridos. Pulei uma página. É isso que estava dando errado aqui. A oração, querido, ela fornece as prioridades de cada dia, certo? Como nossa cultura vê o tempo? Nós temos 1440 minutos todos os dias. Esse é um tempo precioso que Deus nos deu. E Deus quer que nós nos tornemos responsáveis por isso. Então, o seu tempo a sós com Deus, ele vai ajudar a você ter esse foco, tá bom? Então, o primeiro desafio nosso é esse, querido, tá bom? Pensar que a redenção do nosso tempo, o resgate, começa com oração. Coloque essa prioridade na sua vida. Agora sim, agora eu sei onde eu errei, tá aqui. Segundo ponto, resgate do tempo, a redenção do tempo, reconhece e reconhecer a nossa visão. Lembra que a gente fez uma aula, você pode depois buscar lá no YouTube, lá tem nossa aula sobre visão. E se você, querido, não tiver a sua visão, para onde Deus está apontando, para onde Deus está te mostrando que você tem que chegar. Então, se você não tem uma visão,
Então não adianta você querer pensar em tempo. Você vai seguir o que os outros vão colocar para você. Se você não entender a visão, o chamado que Deus tem para mim e para você, qualquer lugar serve e qualquer momento serve. Então você vai viver uma vida de emergência, uma vida enrolando, uma vida atropelada e não vai chegar a lugar nenhum. Jesus, ele fala, olha, né, até a irmã falou aí, né? Não lembro quem falou, mas falou, Jesus disse que, acho que foi a Mari, né? É o meu tempo, né? Meu tempo agora chegou meu horário, e é isso mesmo, né? Agora é meu horário de ir para Cafarnaum. Agora é meu horário de ir para lá. Chegou o tempo, né? Porque Jesus sabia, né? Ele vai dizer, é por isso que eu fui enviado, né? Lá onde a gente estava lendo, em Lucas. Deixa eu abrir aqui de novo. Ele sabe dizer, né? Para isso que eu fui enviado, né? Lucas capítulo 4, né? Para isso que eu fui enviado. Então não é para isso e para aquilo, é para isso que eu fui enviado. Chegou o meu momento. Então Jesus, ele entendia qual era o projeto dele. Eu vim para pregar, versículo 43, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Quando ele vai falar com a mulher samaritana, é necessário que eu passe por lá, e ele vai encontrar a mulher samaritana meio-dia lá no poço, né? Então Jesus sabia qual era o propósito dele, quais eram as prioridades para que ele tinha. E você sabe quais são as suas prioridades? Para que Deus tem te chamado? Então a gente precisa ter essa visão. Porque senão a gente vai acabar fazendo coisas que a gente não foi chamado para isso. Então, querido, a nossa visão fornece o propósito para nossas vidas. Olha lá, alguém lê para a gente esse texto? Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Quem poderia ler para a gente, por favor? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso. O salmista entende que Deus conhecia a vida dele, e o salmista entende que os dias dele estão determinados, e existe um propósito para esses dias. Eu não creio biblicamente no determinismo, né? Eu creio nem no livre-arbítrio, eu creio na livre-agência, né? Livre agência. O que é isso? Que Deus nos dá capacidade de escolher as coisas no dia a dia, né? Sabemos que a gente só pode escolher Cristo por meio do Espírito Santo nos convencendo do pecado e do juízo e tal. Mas o que Hernandes Dias Lopes que a gente chama de muitos chamam de livre-arbítrio, né? Da escolha, nós não somos robôs. Nós somos livres para escolher qual roupa que eu vou usar, o que eu vou fazer com o meu dia. Deus tem determinado o tempo, mas o que a gente faz com esse tempo? Então o salmista está dizendo, Deus determinou os meus dias, mas ele não está dizendo que Deus determinou que eu não sou um robô, sabe? Nós temos as escolhas que a gente faz no dia a dia, se a gente vai obedecer ou não, se a gente vai cumprir a visão de Deus ou não. Então, nesses dias que Deus determinou a sua vida, que você vai falecer, você não sabe qual é o último dia da sua vida, mas como é que você aproveita todos esses dias? Porque a gente vai prestar conta, né, como uma coisa preciosa que Deus nos deu. Então, a gente precisa ter essa visão para saber entendendo qual é o propósito, né, da minha vida, para que eu possa cada dia cumprir esse propósito, tá bom? A Yasmin falou aqui de um texto, deixa eu ver aqui, Pedro 3,8, que fala sobre o tempo. Para nós o tempo de 1000 anos é muita coisa, porém para Jesus é como um dia. Exatamente. Deus enxerga, né? Deus está além do tempo. Então Deus enxerga a nossa vida como um quadro. Então você vê um quadro pronto. Mas nós enxergamos como cada pinceladinha, cada pixel, cada coisa, né? Nós enxergamos assim, nós vivemos dentro de cada quadrinho ali de uma pintura, né? E a gente precisa sim, queridos, aproveitar nosso tempo. Se você não souber o que Deus te chamou para fazer,
talvez você vai ficar muito ocupado fazendo o que não precisa fazer. Preste atenção. Se você não souber o que Deus te chamou para fazer, você vai ficar muito ocupado fazendo o que não precisa fazer. Nós passamos um tempo lá em Afuá, servindo lá na MEAP, né? Servindo no campo missionário. E a nossa família, perdeu um tempo a visão do que Deus nos chamou para fazer. Nós começamos a fazer tudo que nos aparecia para fazer. Qualquer coisa que a gente achava que era Deus mandando. Era Deus botando pra gente. Até a aula de flauta eu dei. Pergunta se eu sei tocar flauta? Não. Bem pouquinho. Mas porque ganhamos flauta, ganhamos 10 flautas e as crianças precisam aprender. Começamos a se envolver com tanta coisa e isso nos levou ao burnout, né? Por fazer, a gente se ocupou fazendo coisas que não era pra gente fazer. E aquilo que Deus me chamou, hoje eu olho para trás e entendo, Deus me chamou para fazer uma coisa, né? Que era pregar o evangelho e plantar a igreja entre os ribeirinhos. E a gente acabou se envolvendo com coisas que eram boas, não era pecado. Mas a gente acabou, não era nosso chamado. Deus não tinha, se eu tivesse parado antes de pensar, peraí, vamos frear aqui. O que Deus me chamou para fazer? É para isso. Vão surgir oportunidades? Vão. Então, por não lembrar da minha visão, que eu sabia qual era, nós fizemos coisas, ficamos ocupados fazendo coisas que não éramos para nós fazer. Então, por isso que você, querido, se você não sabe a sua visão, volte lá para a aula de visão, né? E pense em que Deus chamou você para a sua vida, né? Qual é o plano agora, né? Para a sua vida, né? E assim, tem a ver também com o ponto B, né? Nossa visão proporciona o foco do que estamos fazendo. Jesus, ele estava ocupado, mas não estava preocupado. Jesus estava ocupado, mas não estava preocupado. Nós vivemos preocupado porque muitas vezes nós perdemos o foco. Jesus, ele tinha uma longa lista de coisas que ele precisava ser feita. Olha, hoje eu vou fazer isso. Ele sabia, a lista dele era longa. Mas ele maximizava seu tempo para tentar realizar, aproveitar cada coisa. Agora estou ensinando. Agora é fazendo isso. Agora vou para a casa de Pedro. Agora é o horário de aproveitar e orar, né? Então agora era o momento de aproveitar com os meus discípulos. Agora não é. Então é essa a ideia. E agora sim vem aquilo que a frase que eu falei, né? Eu comi bola, né? Queridos, olha que interessante essa conta aqui, né? Agora pelo menos está escrito aí. Isso é muito precioso. O Magno fez seminário comigo, sabe como é a vida do seminarista, né, Magno? Gente, que loucura no seminário. Você acorda de manhã, tem que arrumar o quarto que vai receber nota, você sai, vai tomar café, tem a capela, tem lugar que tem épocas que a capela era antes, vai pra capela, vai pra sala de aula, sai da sala de aula, vai almoçar, você tem ali uma horinha, depois tem tarefão, educação física, volta, a noite, irmãos, assim é preenchido o tempo todo. E alguns meses da minha vida, eu não aproveitava, né, aquelas meia horinha que a gente às vezes não presta atenção. E quando eu estava super tarefado, aí aproveitava aquela meia horinha depois do almoço, uma hora para fazer trabalho. Tinha vezes que aquela meia hora ia à toa. E aí eu me enrolava. Então, queridos, faça essa conta na sua vida aí. Olha só. Meia hora, todos os dias que talvez você perca, num ano são 182 horas. Você não consegue ler? O que você conseguiria fazer? Me dá ideias aí. O que eu conseguiria fazer no meu um ano em 182 horas? Me diz aí, me dá ideias aí. Quais são as coisas que eu poderia fazer durante um ano? E em 182 horas, dava para fazer o quê? Escrever um livro. Ler um livro, vários livros, que mais? Visitar alguém. Bastante visitas. O que é difícil às vezes. Voltei. Ler o livro, fazer visitas. O que mais poderia fazer em meia hora todo dia que a gente já conseguiria alcançar num ano? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia inteira, provavelmente. Daria para ler a Bíblia inteira. Evangelizar. Isso, evangelizar. Joia, meia hora num ponto de ônibus, numa fila. Dá para compartilhar de Jesus. O que mais? Fazer um discipulado. Fazer um discipulado. Hoje nós temos aí videochamada, né? Chama alguém faz um discipulado com alguém. Joia. O que mais?
Dá para fazer um curso de inglês, né? Um curso de qualquer coisa, né? Dá para fazer crochê, bordado, artesanato, muitas coisas, né? Então, é só a gente pensar nisso. Coisas que nós poderíamos fazer. Atividade física, boa. Aqui em Jacareí tem uma academia que chama CT30. Não estou ganhando para fazer propaganda, tá? Você vai lá e você malha em 30 minutos. E eles prometem mudanças em 30 minutos. Joia! Então, queridos, além de orar, a gente precisa entender que a nossa visão... Se eu tenho uma visão, falar, Senhor, me ajude a aproveitar os 30 minutos que eu tenho, 10, 15 minutos todos os dias, né? Como eu falei, eu e meus filhos lemos quase Nárnia inteiro, não inteiro, mas metade do livro de Nárnia, que são 7 livros, acho, na verdade, junta bem grosso assim, em 15 minutos todo dia, né? Parece ser nada, mas lemos aí 4 livros do livro de Nárnia, né? A gente estava no 4º livro, acho que é... esqueci o nome agora deles, né? Mas muito bem, vamos lá. Ponto 3. A redenção do tempo requer estabelecer prioridades. A gente falou sobre isso, né? Sobre Jesus ter prioridades, certo? Você lembra que as pessoas convidaram Jesus? Jesus foi com... Jesus, fica mais com a gente, né? Seria ruim Jesus ficar ali com eles e poder abençoá-los mais um pouco? Seria algo pecaminoso ou errado? Claro que não, né? Mas se ele ficasse, haveriam aldeias, haveriam comunidades que não seriam alcançadas. Jesus sabia disso. Tá, agora apareceu. Pronto. Redenção de tempo requer estabelecer prioridades. Muito bem. Vamos lá. Então, queridos, às vezes a gente pode estar ocupado fazendo coisas muito importantes. Mas quais são nossas prioridades? Alguns dizem que prioridade é só uma coisa, mas prioridades são talvez uma lista de importância, né? Quais são as coisas mais importantes, né? E sempre em obediência a Deus. O que Deus quer? Quais são as prioridades segundo o coração de Deus, né? Se eu fizer as coisas certas na hora certa. Então, pensando em prioridade, ponto A, escolhendo as prioridades de Deus em vez das nossas prioridades. A gente tem... ontem eu falei na igreja, no culto, sobre o trono, né? Nós temos um trono e quando a gente aceita Jesus, a gente entrega esse trono para Ele. A gente fala, Senhor Jesus, toda a minha vida é sua. O meu tempo, meus recursos, a minha vida. Só que constantemente, quando a gente percebe, a gente já está pegando de volta. A gente já está falando, não, Senhor, essa área da minha vida não. E se você falar assim, Senhor, entreguei a minha vida para o Senhor. É só questão de salvação? Não. Questão de você falar, Senhor, Tu és o dono da minha vida. A gente, na verdade, deixa de ser escravo de Deus, do pecado, de Satanás, e passa a ser escravo de Deus. Então, nosso tempo, nossas prioridades têm que ser as prioridades que Deus tem para nós, né? As nossas escolhas, e queridos, as nossas escolhas não são entre fazer o mal e fazer o bem, não é isso. Claro que a gente sabe que pecar, né? Eu vou pecar ou eu vou obedecer a Deus? Claro que você sabe que está bem, né? Não vou gastar meu tempo pecando, mas não é só isso. Quais são as prioridades? Como eu falei, né? Eu gastei tempo fazendo coisas, prioridades que não eram as prioridades que Deus tinha para mim. Coisas boas, coisas legais, coisas interessantes, mas não era a prioridade. Então, querido, dessa lista a gente precisa pensar quais são as prioridades de Deus para a minha vida. Talvez a gente tenha muitas coisas para fazer. Coisas aparecerão e elas parecerão ser urgentes na nossa vida. Mas, grava essa frase. Nem sempre o que é urgente é a prioridade de Deus. Às vezes a gente vive fazendo aquilo que é urgente, que aparece, que surge. Mas será que isso são as prioridades de Deus? Porque se você não tiver as prioridades que Deus tem para a sua vida, as coisas urgentes elas vão aglomerar. Um exemplo. Quem faz assim, se você pensa assim, eu faço devocional de manhã. Aí um dia você acordou urgente, você precisou acordar mais cedo para sair e resolver alguma coisa. Seja sincero comigo. Naquele dia você vai conseguir fazer o seu devocional?
talvez você não consiga mais, né? Tantas coisas surgindo, filho, trabalho, coisas. Chega à noite, está cansado e vê assim, nossa, não consegui fazer aquilo que era prioridade. Então, Marcos 1,38. Marcos 1,38 diz: porém ele respondeu: devemos prosseguir da mesma maneira para os outros lugares aqui por perto, e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Jesus, em vários momentos, assim como em Lucas, agora em Marcos, capítulo 1, versículo 38, acho que é esse que o Magno tinha falado. Jesus sabia, foi para isso que eu vim. Essa é a prioridade de Jesus. Então, queridos, ou seja, com isso, nós precisamos aprender a dizer uma palavrinha que se chama, é uma palavrinha N-A-O-T-I-U. O que é N-A-O-T-I-U? Aprender a dizer não. Claro que não é olhando para o egoísmo, olhando para aquilo que Deus nos mandou fazer, mas aprender a dizer o famoso não. Não no ambiente de trabalho, não na igreja, às vezes a gente precisa dizer não para tantas coisas, né? Se a gente não tiver a prioridade na nossa vida, nós vamos pegar tudo sim. E aí, perguntas para determinar a nossa prioridade. Se você quiser assim, nossa, como é que eu posso saber quais são minhas prioridades? Primeira coisa, surgiu alguma coisa, eu tenho na minha agenda, eu preciso fazer. A primeira pergunta, isso é algo que Deus me instruiu a fazer sozinho? Porque tem coisas que Deus não chamou para fazer com outros. E você está fazendo sozinho, você vai acabar gastando mais tempo, você vai se apertar mais. Outra pergunta, existe outra pessoa que poderia fazer isso? Posso delegar isso a outra pessoa? Não é a ideia de egoísmo, é a ideia de a gente querer pegar tudo para nós. Mas eu posso permitir, eu posso que outra pessoa também faça isso? Não é daquela ideia egoísta. Ah, estou cansado, vou passar para outro. Não, é a ideia de que se isso não faz parte da minha prioridade, né? É importante fazer isso agora ou ela pode ser feita mais tarde? Não faça agora, que pode ser feito depois. Não é a ideia de procrastinação, tá bom? Não é o antônimo, né? Mas, às vezes a gente pode... Espera aí. Isso aqui é interessante fazer. Esse serviço, essa coisa com a igreja, ela é boa, né? Esse ministério aqui é interessante, né? Mas não é para fazer agora. Isso me ajudará a realizar a visão que Deus me deu? Mais uma vez a questão de visão, né? Fazendo isso, eu vou realizar a visão, eu vou acabar enchendo de coisas, igual aquele palhaço, o malabarista lá que vai pegando uma bolinha, 2, 3, 4, 5, né? Essa é uma pergunta a fazer. O que acontecerá se eu não fizer isso? E se eu não fizer isso? Tem que pensar nisso, né? E essas são algumas perguntas para a gente entender se essas são as prioridades da minha vida, né? Então, escolhendo as prioridades que Deus tem para mim. E também em relação à redenção do tempo, para a gente que requer estabelecer prioridades, o ponto B, ele vai nos dizer... as prioridades nos ajudam a evitar tentar agradar a todos. Tem a ver com não também, né? Mas o povo queria que Jesus ficasse. Jesus poderia ter ficado lá em Cafarnaum. Talvez muitas pessoas vão querer que você deva ficar, que por causa da necessidade é necessário você ficar, você continuar fazendo aquilo, porque está dando certo. Nem sempre, queridos, o resultado às vezes Deus, eu vou dar um exemplo, às vezes um pastor, às vezes um missionário está num lugar e parece, né, como o Ronaldo Lindora já contou, nossa, converteu muitas pessoas, está lá cheio de pessoas que se converteram, está dando certo, a igreja está crescendo, mas eu entendi que agora é o momento de eu deixar a igreja para outra pessoa, né? O Ronaldo Lindora entendeu lá quando a igreja no Congo, né? Eu esqueci, não sei se é esse lugar, agora esqueci. Chegou um momento lá, ele poderia falar, nossa, agora tá boa a igreja, eu vou ficar. Não, ele entendeu que era o momento de sair, porque ele não foi chamado para aquilo, né? Então existem os momentos a gente entender que não era para agradar o povo, é o momento de sair, né? E as pessoas... Então talvez Deus não possa querer isso de você, né? Não é porque tá dando certo que Deus quer que você fique, né? Então essas prioridades, né, pensando no que Deus quer de você, né? Então não é questão de agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus, tá ok? As prioridades nos ajudam a lidar com desperdiçadores de tempo. Então a gente tem algumas coisas que a gente chama de desperdiçador de tempo. O que você acha que nos ajuda a desperdiçar tempo? Quem pode dar alguma dica aí? Quais são as coisas
que nos fazem perder tempo? Celular. Que mais? Mais alguma coisa? Televisão. Joia. Dormir muito. Joia, até isso. Ou dormir pouco faz mal. Dormir muito também. Redes sociais em geral. Perfeito. Trabalho, exatamente. Preciso fazer essa hora extra. Preciso estudar além do... Exatamente. Tem tempo para tudo, né? Maravilha. Joia, gente. Série. Amizades. Olha, legal. Amizades pode fazer a gente perder tempo, né? E a gente precisa pensar, queridos, né? Algumas coisas. Primeira coisa são pessoas. Pessoas podem ser ou interrupção das pessoas. Se a gente não souber, né? Muitas vezes, né? Jesus ele se recusou ali até aquele tempo com aquelas pessoas. Então a gente tem que saber assim, o momento certo de investir em pessoas, de estar com as pessoas. Mas alguns momentos podem ser perda de tempo, né? Alguns momentos a gente, vamos bater papo, né? Vamos gastar tempo. E sim, existe um momento brasileiro precisa desse tempo de relação, né? De conversa, de bater papo. Mas às vezes a gente perde muito tempo com isso. A gente perde tempo, a gente desperdiça tempo. Né? A gente não tem conversas intencionais, as pessoas vão aparecer no meio daquilo que nós estamos fazendo. Então a gente precisa entender se aquela pessoa é uma mulher samaritana que eu preciso parar e dar atenção para ela, ou eu preciso saber se aquela pessoa é como o povo de Cafarnaum. Agora o tempo de vocês já deu. O que vocês falaram também. Coisas que são desperdiçadores de tempo, né? Mídias sociais, computadores, televisão, eletrônicos, né? A internet, Facebook, TikTok, YouTube, joguinhos. Como a gente perde tempo, né? Eu sou alguém assim que gosta muito de jogos. Eu já dei esse testemunho, esse testemunho, né? Já fui viciado em jogos e ficar 8 horas jogando um jogo seguido. E eu falo, nossa, o que eu gastei 8 horas, né? O que eu aprendi com isso? Não que a gente não possa fazer isso, ter esses tempos, mas a gente desperdiça tempo. Você prestar atenção, existem algumas redes sociais, que nem, deixa eu ver aqui, eu acho que o Instagram, que ele mostra para você, se você quiser, o tempo de... Eu botei, até no meu celular aqui, vai ter tempo de tela, né? Ele mostra, tem um pedacinho aqui, tempo de tela. Ele mostra quanto tempo eu fiquei na tela, e se eu clicar nesse tempo de tela, ele vai me mostrar quanto tempo eu fiquei em cada coisa. Aqui, olha, acho que não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver. Não vai por causa do efeito aí, do defeito que tá. Deixa eu botar na minha cara. Mas ele mostra aqui quanto tempo eu fiquei no WhatsApp, quanto tempo eu fiquei no YouTube, no Instagram, no relógio, no Chrome, no Spotify. Tudo aqui tá mostrando, né? O tempo que eu fiquei em cada coisa. Você pode baixar esse aplicativo aqui. Que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, não, eu não fico muito tempo no Instagram. Eu falei, deixa eu ver um negócio. Abri o Instagram, eu olhei lá 3 horas no Instagram. Eu falei, tá vendo? A gente não percebe, mas gasta tempo, né? Além disso, o tempo de atraso, né? Quanto tempo a gente se atrasa, um desperdiçador de tempo é se atrasar. Por isso que eu gosto sempre de começar aqui a expedição. Eu errei algumas vezes, mas eu sempre tento começar ele 7h30 certinho, né? Aí algumas pessoas chegam e ficam mais 2 minutos conversando e a gente já começa a hora e começa. Alguns vão chegando no caminho, que eu entendo, tem várias questões, não tô te... mas percebeu quantas vezes a gente fica parado ali esperando todo mundo chegar? E aí imagina se você atrasa 5 minutos e tem 10 pessoas na reunião, dependendo de você, na verdade você desperdiçou 50 minutos. Se você atrasa 5 minutos e 10 pessoas ficarem te esperando, na verdade você desperdiçou 50 minutos. 5 minutos de cada pessoa. E é tempo de vida, né? Então, como você lida com a questão da pontualidade, né? O atraso, deixa rolar, né? Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Mateus 5,37. Quem sabe que diz Mateus 5,37? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Irmãos, como nós precisamos, como crente, aprender a falar, gente,
vamos nos encontrar às 8 horas em tal lugar. E a gente já sabe que o pessoal vai chegar às 8h15, né, 9 horas. Isso é errado, irmãos, no meio do cristianismo, porque a gente seja o sim, o não. E quando a gente... É claro, às vezes acontece um acidente, mas se a culpa é nossa, a gente está pecando. E a gente está desperdiçando o nosso tempo. E por último aí, olha só. Um desperdiçador de tempo é a questão da gente... Tempo não planejado, tempo ocioso, que a gente deixa sem planejar. Então, um dos desperdiçadores de tempo é o tempo não planejado. Quando nós não temos um plano, a gente vai desperdiçar tempo porque a gente vai acabar fazendo nada ou esperando algo acontecer. Então, aquela meia horinha que você tem todo dia, que você fica esperando o ponto de ônibus, você fica esperando o filho, que você fica... Já marque alguma coisa, leve um livro com você. Eu tenho aqui uma bênção que é o meu Kindle. Aí, ó. Esse meu Kindle anda comigo, uma bênção. Isso aqui vale a pena, que dá para eu ler em qualquer lugar. Levo ele, às vezes leio em algum lugar, esperando uma consulta, e ele ajuda bastante. Preciso aprender a usar mais esse tempo, tá bom? Então, esses aqui são a redenção do tempo requer estabelecer prioridades, tá bom? E por fim, queridos, ponto número 4, o último ponto, a gente caminhando aí para a reta final. Nós precisamos ter um plano, porque Jesus ele tinha um plano, né? Em Lucas 13:32 vai dizer assim: continuarei. As pessoas estão falando assim: olha, Herodes quer pegar você, Jesus, foge. E Jesus vai dizer: continuarei expulsando demônios e curando pessoas hoje e amanhã. No terceiro dia alcançarei meu objetivo. De qualquer forma, devo prosseguir hoje e amanhã e no dia seguinte, pois certamente nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém. Jesus tinha um plano. Hoje eu vou continuar aqui. Pode Herodes me ameaçar, pode falar o que quiserem. Eu sei que hoje meu plano é ficar aqui e amanhã é fazer isso. No terceiro dia que eu vou sair daqui e aí acontece tudo o que aconteceu, tá bom? Lucas 13:32, Jesus sabia muito bem qual era o seu plano, né? Queridos, nós precisamos planejar nossas atividades, sim, espirituais ou não. Jesus, ele planejou o que ele ia fazer. Depois eu forneço algum texto para vocês, como João 7:6, Marcos 1:38, que a gente já leu. Paulo planejou em 2 Coríntios 1:15. Paulo tinha, olha, irmãos, eu queria passar com vocês, eu planejo ir para Corinto, eu planejo isso, aquilo. A gente não é dono do nosso plano, como o Tiago vai dizer, né? Vós que dizeis hoje e amanhã, a gente não pode determinar como vai ser nossas coisas, mas Provérbios vai nos ensinar que o homem faz planos, mas o Senhor nos dirige os passos. Provérbios capítulo 15 ou 16, não lembro agora. Então, nós precisamos sim planejar. Deus vai dirigir os passos, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, certo? Então, nós precisamos aprender com Jesus assim a planejar. Porque tem um ditado que diz: 1 minuto gasto no planejamento economiza de 3 a 4 minutos na execução. 1 minuto gasto em planejar vai economizar de 3 a 4 minutos na execução. Você já planejou errado? Chega num lugar, esqueci o negócio, aí volta, pega de novo. Aí sobe na escada para arrumar o telhado, esqueci o negócio, volta. Então eu queria só terminar nossa aula aqui com algumas dicas, tá bom? Dicas, e eu queria que se você tivesse alguma dica, você falasse também, tá bom? Dicas para planejar, planeje diariamente. Então eu queria desafiar vocês, queridos, a ter esses diários de planejamento. Eu tenho o meu aqui, deixa eu tirar aqui esse negócio aqui que eu acho que nem sei como é que tira. Acho que não vou conseguir tirar agora esse meu fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar para poder mostrar. Pronto. Fica meu fundo aqui da casa. Aí, ó. Vamos ver se vai aparecer. Ó. Novembro de 2025. Irmãos, se você for comprar isso aqui, depende, custa 10 reais, 15, 20 reais. Eu imprimi, tem na internet, eu posso te mandar, ó. Você imprime, ó, e manda encadernar, ó. Dezembro, janeiro. Irmãos, eu tô aprendendo a usar isso aqui, não sou perfeito, não.
Mas o que? Então a gente tem vários tipos de planejamento e eu quero desafiar você a fazer isso, colocar seu tempo com Deus. Então aqui no nosso slide aí você vê, né? Tem o tempo diário, aquelas pessoas que conseguem, 8 horas eu faço isso, 9 horas, né? Tem o planejamento semanal que você pode imprimir, deixar na frente aí no seu quarto, em qualquer lugar. Você pode escrever, se planejar. E tem o planejamento aí mensal, né? Então, isso tem na internet, imprima, preencha, aprenda. Eu já deu errado, fiz de novo, né? Então, mas coloque ali, inclusive o tempo com Deus, leitura de um livro, né? Olha, toda quarta-feira vou ler um livro, toda terça-feira, toda segunda-feira tem Expedição de Discípulos. Coloque essas coisas na sua agenda. Deixe tempo, claro, livre, né? Você não consegue planejar tudo, tem que deixar tempos, né? Planeje seu dia com sabedoria, mas deixe tempo para as coisas que vão aparecer, né? Os urgentes vão aparecer. Então não adianta eu querer planejar meu dia de meia hora, não é isso. Mas coloque ali coisas, deixem espaços, né, para as emergências para reservar as coisas que são inesperadas, tá bom? Então eu queria muito aconselhar você a fazer isso. Depois eu posso te dar um link se você quiser. Eu vou jogar no grupo lá que tem essas questões aí prontinhas, tá bom? E por fim, uma outra ideia é a lista de tarefas. Esta lista de tarefas tem no celular também. Todo celular novo deve ter isso, né? É uma coisa que tem me ajudado muito. Aqui, vamos lá. Eu tenho aqui anotações, eu clico, né? E aí eu clico lista de tarefa. Vamos lá. E aí eu tava conversando com alguém, cadê? Não vai aceitar. Acho que não aceita aí, ó. Bom, não dá pra ver. O que eu vou fazer dia 23 a 30 de novembro? Aí tem uns negocinhos que você vai ticando, sabe? Você vai clicando. Não deu. Você vai clicando, aqui, imprimir o QR Code, que eu tenho que imprimir um QR Code para a igreja, tá aqui. Tem que mandar uma música pro Paulinho. Aí eu vou fazendo e vou. Então essa lista ajuda bastante, tá bom? Tem essa outra lista aí de coisas urgentes, coisas que não são urgentes, coisas que sobrar um tempinho. Então você coloca aí essa lista, vai ticando, pode ser feita à mão, pode ser impressa. Gente, isso ajuda muito, né? Você ver aquilo que você precisa fazer. Nós temos um desse semanário na nossa geladeira, né, que nos ajuda a lembrar, tá bom? Então fica essa dica aí. E alguém gostaria de acrescentar alguma dica, alguma coisa que te ajuda a administrar bem o seu tempo? Ô Rafa, nessa questão do planner, tem a agenda do Google também, que para quem usa o Gmail, né, é gratuito. E você consegue colocar lá seus compromissos, consultas médicas, enfim, é como se fosse uma lista também. Lá vai ter o horário, né? Não é só a lista, mas eu utilizo bastante a agenda para organizar o dia. Perfeito, a agenda do Google, né? No seu ela manda a mensagem do dia? Ela tem alguns lembretes, eu consigo colocar 2 dias antes avisos para não esquecer daquele compromisso, se eu preciso me preparar para alguma coisa, então eu consigo fazer isso com antecedência. Joia. Nós temos na igreja uma agenda dessa, né, que a liderança tem, então quando um mexe lá, todo mundo fica sabendo, né? Então a gente consegue ver a agenda de todo mundo, né? A agenda em comum de todo mundo. Então se você tem um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, a igreja, quem quer que seja, você pode ter a mesma agenda, né? Você pode ter coisas que são compartilhadas e é bem legal isso. Joia. Mais alguém tem alguma... Obrigado, ajudou bastante, Lu. Mais alguém faz alguma coisa que ajuda na administração do tempo? Colocar na geladeira, na porta da geladeira as coisas. Joia, né? Coloca lá na porta da geladeira. Maravilha. Eu, do meu lado aqui, não vou conseguir virar agora. Mas eu preguei no armário aqui do lado aqueles prendedorzinho de roupa, né? Não, post-it também. Prendedor de roupa. E aí eu coloco, né? Eu vou encaixando as coisas que são urgentes, médico e tal, consulta. Então, assim, eu tenho a minha visão. A ideia é assim, colocar na sua visão. Post-it também. A ideia do post-it, ele sempre é colorido, né? Ele é verde, fluorescente, amarelão. A ideia é que ficam coisas à sua vista.
Então façam coisas. Não adianta você pegar fazer um planner, né, e enfiar na gaveta. Não vai adiantar. Tem que ficar à sua vista, né? Então faça o post-it, coisas que ficam à sua vista, tá bom? Mais alguém tem alguma sugestão e a gente já vai encerrar? Não? Então vamos lá. Queridos, planeje, né? Planeje. Tem uma frase que diz: ninguém planeja fracassar, mas fracassa se não planejar. Ninguém planeja fracassar, mas fracassa se não planejar. Então, não desanime, né? Com o que foi o passado, se você desperdiçou tempo. Pense agora à frente, como eu posso aproveitar os meus dias, como eu posso aproveitar minha semana, como eu posso me planejar melhor. Não espere que você mude. Se você não tem essa facilidade, eu sei que algumas pessoas aqui talvez tenham mais facilidade. Se você não tem, não espere que você comece, vai mudar de um dia para o outro. Alguns dizem que demora 21 dias para a gente conseguir criar um hábito, mas anote, né? Escreva, faça o seu planner, imprima, gente. Saiu R$3 aqui, né? Eu imprimi em casa e mais a encadernação saiu R$3. Mas se eu fosse mandar imprimir, sairia, sei lá, né? R$5. Não sei se é o valor que imprime para você, né? Mas a vida ela é uma jornada que começa agora. E nós, como líderes, como crentes, como servos do Senhor, precisamos sim remir o tempo, cuidar do tempo, porque os dias são maus. Precisamos equilibrar nossa vida. Quando a gente começa a aprender a aproveitar mais nosso tempo, inclusive o tempo com o Senhor, o tempo de cumprir o ministério, o tempo de evangelizar, a nossa vida se torna mais livre, menos sobrecarregada, menos naquela ideia do urgente, sabe? Isso nos traz mais alegria, nos traz mais descanso no Senhor. Tá bom? Vamos concluir. Cada um que quiser aí trazer uma frase sobre redenção no tempo, uma frase que marca você sobre redenção no tempo para a gente concluir. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Joia. Quem mais? Rafa, Deus não foi requer prioridades. Deus requer prioridades. Rafa, não foi uma que você falou, mas uma frase que eu acho muito boa é aquela: não lhe falta tempo, lhe falta prioridades. Acrescentou melhor que eu. Tá excelente. Que mais? Jesus estava ocupado, mas não preocupado. Joia. Jesus estava ocupado, mas não preocupado. Que mais? Cada minuto é uma oportunidade de ser quem Deus te chamou para ser. Interessante, ó. Depois você escreve essas frases aí, joga lá no grupo. Cada minuto, Deus... Como é? Cada minuto, Deus... Cada minuto é uma oportunidade de ser quem Deus te chamou para ser. Olha, legal. Joga no grupo lá depois essas frases aí. Que mais? Tá bom. Sobre oração. Foi falado sobre a oração. O Salmo 90 é a oração de Moisés. Joia. Lá de Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo determinado para tudo, e nós precisamos aprender isso.